objetivos, tecnológicos. Tá? Não pode dizer que o barroco vem depois do maneirismo, sei lá, se o barroco está simplesmente levando a cabo conquistas de luz e sombra que foram desenvolvidas durante o maneirismo. Portanto, não tem sentido essa periodização. Ok, tenho argumentos objetivos. Essa é a vantagem do historiador da arte. O curador, por outro lado, ele tem que fazer recortes com óbvios limites culturais. Limites culturais da teoria da qual ele está partindo, que não é uma teoria tecnológica, pode ser uma teoria antropológica, sociológica, filosófica, pseudo-filosófica, de filosofia de botequim, pode ser qualquer coisa. E agora, como é que eu vou questionar a curadoria? Como é que eu vou questionar uma certa junção? Eu tenho que questionar as bases teóricas do curador, e não mais as bases tecnológicas da periodização. Porque o que está em jogo não é juntar Eckart, Van Gogh e Piero Manzoni, porque todos fizeram, sei lá, quadros. Eu acho que o Piero Manzoni nem pintou, mas enfim. Não dá. Uma exposição de curadoria contemporânea não é uma exposição de tecnologia. Aonde que a gente chega? Existe um desafio de esclarecimento a um público de uma exposição como a Bienal, que é mostrar essa polarização que eu acho que é impossível de ser resolvida nesse momento, tá? Entre o que é uma arte vista sob o aspecto histórico e uma arte vista sob o aspecto conceitual de curadoria contemporânea. São duas abordagens incompatíveis. Tecnicamente incompatíveis. Então, não é possível botar dentro da mesma história estilística esses três artistas. Não tem sentido. Ainda que tenha sentido você botar dentro de uma mesma história estilística, por exemplo, o Eckart e o Van Gogh. Sem dúvida os dois estavam trabalhando com óleo. E só isso já garante que eles estejam dentro de uma mesma história. Pelo menos a história da pintura a óleo, onde talvez o Eckart não tenha tido grandes contribuições técnicas, mas certamente o Van Gogh teve. Agora o Piero Manzoni não. Então, ou se corre o risco de tornar a arte contemporânea banal, no seguinte sentido: basta juntar um pouquinho de lixo que você vai ter a possibilidade de uma obra de arte contemporânea. Ou perguntas que ocorrem o tempo todo e que são extremamente pertinentes. Quer dizer, eu posso fazer exatamente a mesma coisa que um artista contemporâneo, sem dúvida. E isso é uma pergunta do público, uma pergunta extremamente recorrente. Quer dizer, eu não consigo pintar um quadro como Van Gogh, mas certamente eu consigo me suicidar. Tecnicamente, sim. Como é que você junta as duas coisas? Esse problema da periodização é um problema que está por baixo de uma exposição nas dimensões de uma Bienal de São Paulo. Ainda mais quando se juntam artistas em cima desse conceito geral de antropofagia, desde o século XVI até o que há de mais contemporâneo, dentro de um mesmo prédio, e supostamente dentro de alguma linha de racionalidade, porque algum motivo deve haver para se juntar isso tudo. Não é o motivo da história da arte, é o motivo da curadoria. E o que vocês vão ter que fazer? A intermediação entre esses conceitos e o público. Um público que vem como? Esperando periodização, certamente. É a grande base com que se ensina até hoje rudimentos de história da arte.
Beleza. Perguntas. Mas e se os artistas não se reconhecem como parte dessa história? Certamente os curadores estão propondo modelos para se entender esse novo fenômeno que continua a se chamar de arte, sem dúvida. Agora, é uma questão, e acho que isso realmente não está resolvido, se arte é um fenômeno eterno, por exemplo. Tá? Quer dizer, você tem hoje um estudo muito importante do Hans Belting, que é um professor alemão, que delimita o começo da arte no século XIV. E, portanto, o fim da arte como um único fenômeno no pós-guerra. Isso é baseado em tecnologia. E tecnologia implica não apenas a tecnologia de produção, mas a tecnologia de destino, ou seja, qual é a relação do público com uma chamada obra de arte. Não. Se baseia basicamente em qualquer coisa que te dê emprego. Não, estou falando sério. Quer dizer, você vê programas de formação como, por exemplo, o Bard College, tá? Que é um centro que tem um programa de mestrado perto de Nova York. Qual é a base do programa de curadoria do Bard College que dura 2 anos? Basicamente são o que se chamam Cultural Studies nos Estados Unidos, tá? Estudos amplos que a gente poderia dizer de ciências humanas. Você tem uma base em antropologia, uma base em sociologia, alguma base em política, questões de minorias, toda uma parte técnica que sem dúvida é essencial, o que é uma iluminação, enfim, essa base técnica, que eu acho que isso sim é interessante um curador saber. Agora, por exemplo, eu nunca fiz esses cursos, eu fiz filosofia, eu sou um curador, eu participo de um grupo de curadoria do MAN de São Paulo, as pessoas têm formações completamente diferentes. E dificilmente se chega a um acordo sobre o que seja um programa de estudo para um grupo de curadoria. Está longe de ser claro o que é ser um curador. Certamente tem uma técnica que é tentar compreender a produção contemporânea e fazer a intermediação entre produções extremamente díspares de artistas e o público. Que é muito diferente você ir numa exposição individual de um artista, onde o artista constrói toda uma lógica interna, se bem que às vezes até com a ajuda de um curador, mas digamos que é uma exposição individual, e uma exposição coletiva, em que você está propondo uma certa afinidade parcial entre aspectos das obras. Você pode querer destacar, por exemplo, uma questão cultural, sei lá, arte gay. Você pode querer destacar uma questão nacional, a sobrevivência do romantismo na arte alemã contemporânea. Você pode querer destacar um aspecto filosófico. Não. Sim. Exato. E o artista pode até não concordar com essa interpretação do seu trabalho. Perdão, ela está na frente. Tá. Desculpa, não tem nenhuma diferença conceitual no meu discurso. Eu deveria ter usado... Acho que é uma questão retórica. Técnica, muitas vezes pode parecer... Sei lá, e a tecnologia tem um apelo contemporâneo muito maior. É só por uma questão retórica. Segunda parte da tua pergunta... Mas eu acho que a questão da sedução tecnológica das tecnologias contemporâneas é
é secundária. Quer dizer, na medida em que eu volto ao assunto, eu posso me suicidar e chamar isso de obra de arte, isso independe completamente de conquistas tecnológicas contemporâneas. Tá? Ou que eu posso simplesmente andar até desmaiar e chamar isso de uma obra de arte. Em princípio, o problema é exatamente esse. Você não tem mais uma delimitação tecnológica para a arte. Uma coisa que foi fundamental para se criar o conceito de arte, tal como a gente entende. Tá? Para você periodizar essa produção, que vai do século XIII, tá? Para usar, eu acho que tanto a datação do Vasari quanto do Hans Belting, que vai do século XIII, XIV até o século XX, só tem sentido se você pensa uma mesma técnica construindo um sistema de representação do mundo. Mas você não precisa documentar. Você nem precisa ter público. Não. Depois, Grinberg, ele é crítico de arte. De 1963 para frente. Depois desse período, não. Porque não aconteceu mais nada. Ele acha besteira. Eu acho que as minhas opiniões pessoais não são temas do seminário. Não. Não estou defendendo o fim de arte. Eu estou botando problemas. O único jeito é você entrar a fundo no conceito da curadoria. É o único. Não tem nenhum livro de história da arte, nenhum livro da história da arte vai justificar essa exposição. Nem de pós-história da arte, nem de trans-história da arte, nada. Por quê? Simplesmente porque o conceito de antropofagia justificando esse tipo de abordagem foi inventado pelo Paulo Reckenhoff e pelo Adriano Pedrosa. Ponto. Sem dúvida. Não, mas ela depende do curador para estar no prédio da Bienal e para estar empregando monitores. Porque eu acho que são dois problemas diferentes. A produção da arte e a exibição da arte. E a mediação com o público. Eu não estou julgando em momento algum a produção. O meu propósito é pensar a periodização. Por isso que tem tanto texto. Não, acho que não são 500, mas durante. Qualquer recorte que você faça hoje numa tecnologia, por exemplo, arte eletrônica, desmorona em 3 segundos na medida que um mesmo artista passa por várias mídias diferentes. Então, o que costura a produção de um artista hoje não é a base técnica, a base tecnológica. Tá? Nem sequer é possível predizer as mídias que um artista vai usar.
entendi. Qual é a sua questão? Eu não dei nenhuma definição pessoal. Minha? Não, não. Não, não, não. Eu trouxe a bibliografia aqui para vocês depois. Hã? Como? O Argan, ele é um historiador da arte formado na tradição das universidades do século XIX. Ele está dentro do padrão de análise estilística e um dos problemas fundamentais do Argan é a dificuldade da conta de tecnologias contemporâneas. Não, não, não. O Argan está dentro de uma tradição que eu abordei aqui. Eu volto a enfatizar um ponto, e eu volto a enfatizar não porque eu acho que eu tenha falado demais, porque eu acho que é um dos problemas principais. Eu não estou discutindo as obras de arte individualmente, mas o modo como elas são reunidas numa exposição como a Bienal. Individualmente, você não justifica, e eu insisto, porque o Eckhout, o Van Gogh e o Manzoni estão dentro de uma exposição. Não justifica. Eu acho que eu entendo. Por exemplo, se você quer ir ver uma sala determinada e apreciar a obra de um artista, você não é obrigado a ver tudo para poder apreciar cada obra diferenciadamente. Bom, como é que você resolve esse problema? E aí tudo bem, aí é o problema das obras individualmente. Tá? Você tem que contextualizar essas obras. Existe a possibilidade de uma fruição ingênua, ou seja, ingênua não no mau sentido, uma fruição estética pura. Ou seja, você chegar na frente da obra de arte e dizer, me deixa que eu quero ver essa obra e não me enche o saco. Sem dúvida. Tá? Existe uma outra possibilidade, você querer entender a gênese produtiva dessa obra. Por que é que o artista chegou àquele resultado? Certo? Para uma produção que se insere na história da arte, nessa grande história da arte, é possível você fazer certas periodizações. Até de coisas mais recentes, porque existem tentativas de você continuar a periodizar. Por exemplo, geração 80, transvanguarda, neoexpressionismo e uma série de outros movimentos. Tá? Você pode adotar essa ideia da periodização vindo até hoje. Aí o que você tem que saber? Você tem que saber a história desse período. Tá? Ou você pode ir para uma pesquisa individual do artista. Qual é a história desse artista? Tarará, tarará. No mais das vezes, para a arte contemporânea, e vamos aqui dizer arte do pós-guerra, tá? No mais das vezes, os artistas que não encadearam uma pesquisa formal, ou seja, uma pesquisa dentro das preocupações da arte moderna, eles não vão se reconhecer como parte desses períodos. Tá? Por exemplo, nenhum dos artistas minimalistas se reconhece como minimalista. Tá? Você pode optar por uma abordagem desse tipo. Você pode optar por entender cada obra isoladamente. E aí você vai pesquisar cada caso de artista e tal. Tá? Mas isso certamente não vai explicar a escolha dele para a Bienal. Só um parênteses, tá? Eu acho que isso começa em mais ou menos 49. Eu acho que crise não dá para se aprofundar. Ou existe a ruptura ou não existe. Eu acho que a ruptura existiu em vários momentos diferentes
E as pessoas que começaram essas rupturas viraram professores e formaram alunos que já aprenderam arte a partir desses novos padrões. Já aprenderam a praticar arte, por exemplo, sem saber pintar óleo. O que seria inconcebível para uma geração anterior ou para uma geração contemporânea que ainda mantivesse um outro currículo de formação de artistas. Que sempre um artista aprende tecnicamente com outros, senão ele é chamado um naive. Que também é uma característica, uma caracterização, não sei, completamente genérica e, portanto, vazia. Tá? Mas, se você começa a aprender a fazer arte com um professor que já... Um professor de uma maneira totalmente genérica, pode ser até a tua referência, uma pessoa que você estuda, qualquer coisa. Se você já começa a ser formado segundo esses novos modelos, arte para você nunca vai ter a ver com uma formação tradicional. Ainda que você precise, por exemplo, dos elementos do teu trabalho, teu domínio, do desenho de modelo vivo. Agora, você nunca vai dizer para todo artista é necessário ter o domínio do desenho vivo. De formação, é tradicional, sem dúvida, ele já tem uma tradição. Agora, não dá para você dizer que essa tradição implica uma delimitação técnica precisa do que seja uma obra de arte. Vou te dar uma resposta genérica histórica, tá? O que essa curadoria contemporânea tenta fazer? Eu acho que tenta fazer uma possibilidade de diálogo, na verdade, do público sobre a sua própria vida. Tá? Quer dizer, aonde a arte ajuda o público a refletir sobre, sobre a sua contemporaneidade, sobre a sua condição, sobre o seu lugar no mundo. Eu não acho que as curadorias ajudem, por exemplo, os artistas primariamente, ainda que possam iluminar aspectos. Mas uma curadoria múltipla, ela sempre escolhe um aspecto muito delimitado da obra de um artista. Tá? Então eu acho que a curadoria ela faz uma espécie de intermediação em benefício do público, primariamente. Claro. É por isso que pagam o salário dele, o que é outra coisa. Não, sem dúvida. A Bienal vai custar o quê? 10 milhões de dólares? Não, eu acho que sem dúvida o curador ele tem um papel dentro do mercado, indubitavelmente. Mas não é o único papel dele. Sem dúvida, mas se em vez de antropofagia tivessem escolhido outro conceito, o salário seria pago do mesmo jeito. No Brasil, não conheço muito a ponto de... Você quer dizer em termos de talento? Mas eu não entendi exatamente a referência que você está fazendo ao ensino acadêmico tradicional, para poder comparar. Eu acho o seguinte: qualquer artista, para ser bom, precisa dominar muito bem uma técnica, senão ele não tira a arte, tá? Senão ele vai falar, mas mesmo para falar você precisa técnica.
Qualquer produto que vá se materializar implica o domínio de uma técnica. Não existe ideia antes e produto depois. Tá? O conceito ou o que quer que seja é através do domínio de uma técnica. Tá? Então, para qualquer coisa que queira se produzir, é necessário o domínio de uma técnica. Depois é que você vai saber se deu certo a tua obra. Tá? Então, eu acho que, sob um certo aspecto, o treinamento de um artista dentro de moldes extremamente rigorosos de domínio técnico é necessário. Mas qual é a técnica em que você vai ter que treinar o teu artista? Isso é uma pergunta muito difícil de ser decidida. Quer dizer, como é que você vai compor um currículo hoje de graduação em artes plásticas? Você vai botar óleo, desenho de modelo, modelagem e vídeo e fotografia. Só? E por que você não vai ter, por exemplo, um trabalho básico de teatro para você ter domínio do corpo para poder fazer performance? Por que você não vai ter, sei lá. O artista precisa saber desenvolver algumas experiências materiais, plásticas, fundamentais para começar a tomar decisões que o levem a um aprimoramento de certas técnicas e o que se dá com o profissional artista, tal como com qualquer outro profissional hoje, certamente para um profissional graduado, é o fato de que não há mais o fim do aprendizado. Tá? Então, não dá mais para você dizer, aprendi a pintar, está aprendido. Depois eu vou desenvolver sozinho. Lá pelo meio do caminho da sua vida, você pode resolver que você vai fazer vídeo. Só que você pode, por exemplo, nunca ter tido aula de vídeo. Ou você pode ter tido aula de vídeo há 5 anos atrás e a tecnologia está totalmente ultrapassada. Tá? Então é muito difícil. O que tem que ser repensado é o sistema educacional em vista da formação de um profissional que precisa se aperfeiçoar o tempo todo. Então eu acho que é muito mais interessante você privilegiar a capacidade do estudante hoje de graduação ser capaz de tomar decisões, e para isso ele precisa ter um leque de referências que as referências se esgotam. Uma metodologia extremamente rigorosa. Não tem critérios pré-estabelecidos. Não se alguém quiser comprar, tá à venda. Não tem. Podia ser eu. Viver com arte é tudo o que queremos. Tudo que eles fazem, eles consideram arte. O fato de isso ter sido posto num quadro implica uma certa experiência mística, que tem a ver com as crenças dele, mas também implica um certo diálogo com a história da arte. E aí tem uma questão, acho que do Duchamp, muito profunda na obra do Yves Klein, que é confrontar o espectador com as suas próprias expectativas. Para o Yves Klein, aquilo e a frase que eu citei era dele, as minhas pinturas são a cinza da minha arte. O azul não é esse azul nem aquele azul. O azul é um objetivo de vida dele. O azul. Por isso ele ficou conhecido, inclusive, como o monocromático. Não dá. Tá? E eu acho que a virada começa com ele. Tá? Por isso que é 49. A bibliografia. Eu posso deixar?